título da mensagem de hoje é A Oração Combate a Ansiedade. Sim, a oração combate a ansiedade. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo para você não se esquecer. Se você ainda não fez, se inscreve no canal, ative as notificações para você ficar sempre ligado a tudo que é postado aqui no nosso canal do YouTube. E, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e também abençoadas. Esse é um dos nossos principais objetivos aqui no nosso canal. O texto que nós estamos lendo está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4. Hoje eu vou ler na versão revista e atualizada. A Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Num contexto de muita adversidade, nós temos falado aqui nos últimos devocionais que temos nos aprofundado nessa passagem da carta aos Filipenses. Paulo estava numa prisão romana, ali sujeito ali às variações de humor de Nero, que era famoso por tentar ganhar ibope com o seu povo executando cristãos, com mais de 60 anos de idade, provavelmente enfrentando um grave problema de saúde. Ele, numa situação extremamente adversa, ele fala sobre a ansiedade e ele nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, e o texto dele acaba dizendo que nós encontraríamos a paz do Senhor que excede todo entendimento. Ele começa ali falando sobre uma ordem alegre, apesar de circunstância. A alegria não é circunstancial, principalmente a alegria que vem do Senhor. Ele diz: não andem ansiosos. Apesar da ansiedade bater na sua porta, não deixe ela ganhar raiz no seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor as suas petições através da oração. Ele usa 4 termos aqui, ele usa oração, petição, súplica e ação de graças. 4 aspectos que são, na verdade, características da oração. Oração é o termo mais geral. Durante os próximos devocionais, nós iremos nos aprofundar nesses 3 aspectos adicionais da oração que Paulo faz. Muita gente classifica aí esses 4 termos como se fossem sinônimos, mas Paulo ele distingue os termos de propósito, porque nos aprofundando em cada termo, em cada aspecto da oração, nós ganhamos ferramentas adicionais no combate à ansiedade. Sim, ação de graça, petições e súplicas são aspectos da oração, e por isso que hoje nós vamos começar com a oração. E sim, como usamos aqui no título desse devocional, oração combate a ansiedade. O servo do Senhor, se ele quer viver o pleno do Senhor na sua vida, não só no mundo exterior, mas também nas suas emoções, no seu interior, ele precisa viver uma vida de oração. Primeiro eu quero classificar um pouco o que é oração, que eu creio que isso também irá te edificar. Oração é a comunicação com Deus. É toda e qualquer comunicação bíblica com o Senhor. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e vivo caminho que nos leva a Deus, nós só nos comunicamos com Deus através da oração. Por isso que oração é inerente à vida cristã. Em outras palavras, não existe vida cristã sem oração. A palavra de Deus não só nos incentiva a orar, mas nos ensina a orar sempre, em toda circunstância, sem cessar ou desanimar ou esmorecer, como lá em Lucas 18, Jesus nos ensina. O servo do Senhor precisa orar. Se a pessoa ela diz ser cristã e não ora, eu creio que há uma dúvida muito grande se realmente aquela pessoa é cristã. Porque todo cristão, ele precisa se relacionar com Deus. Uma das definições da expressão cristão é alguém que segue a Cristo, é alguém que se relaciona com Cristo Jesus, com o próprio Deus. E nós só podemos relacionar com Deus se orarmos através da nossa oração. É só através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Por isso que o servo do Senhor precisa ter uma vida de oração. É através da oração que nós nos achegamos, nos aproximamos de Deus.
Eu falei no primeiro devocional aqui na nossa série de 30 devocionais que se nós queremos paz, nós precisamos nos aproximar de Deus. A Bíblia nos ensina que um dos atributos de Jesus é que ele é o príncipe da paz. Paz não é uma coisa, é uma pessoa. Nós encontramos paz, paz plena, a paz que excede todo entendimento, a paz bíblica na presença de Deus. E como nós nos aproximamos, nos achegamos a Deus da sua presença? Através da oração. Oração não é uma opção para o servo do Senhor, mas é uma obrigação. É só através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Por que Paulo ele distingue ali os termos falando de comunicação com Deus? Ele fala de oração, ele fala de súplica, ele fala de petições e ele fala de ações de graças. Por que oração? Porque ele não usa, aliás, só o termo oração para descrever todo tipo de comunicação com Deus. Nós vamos falar sobre os outros termos nos próximos devocionais, explicar o que é súplica, explicar para você o que são as petições, o que é uma oração de ação de graça, mas oração é um termo muito geral. É um termo que inclui toda a forma de comunicação com Deus. Por exemplo, o arrependimento é uma forma de oração. Quando você ora pedindo perdão pelos seus pecados, a adoração é uma forma de oração. Você se comunica com Deus adorando e toda forma de comunicação com Deus se chama oração. Declarações proféticas, o repetir das Escrituras, o pronunciar das Escrituras são também formas de oração. Todo tipo de comunicação com Deus em Cristo Jesus, comunicação bíblica conforme a palavra do Senhor, nós nos referimos como oração. Em outras palavras, se você quer combater a ansiedade, você precisa ter vida de oração. Se você quer combater e prevalecer contra a ansiedade, você precisa se aproximar de Deus. Paulo, ele distingue ali 3 termos que são aspectos da oração, mas ele inclui lá a oração, que inclui vários termos, várias ações que também são orações, como eu te falei. Pedir perdão pelos pecados, adoração, declarações proféticas, em outras palavras, toda a oração bíblica conforme a palavra de Deus, nos ajuda no combate da ansiedade, porque só assim nós vamos nos aproximar de Deus. Se você quer prevalecer contra a ansiedade, sim, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Você tem que pedir para que Jesus ele lave as suas vestes e você possa se aproximar de Deus. Se você quer vencer a ansiedade, quando você está enfrentando aí gatilhos e circunstâncias que geram ou já geraram ansiedade no seu coração, você tem que adorar o Senhor. Você tem que fazer declarações proféticas, que para mim é uma expressão que significa declarar a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Você precisa se alimentar da palavra de Deus para orar a palavra de Deus, para declarar as palavras de Deus, para declarar a palavra de Deus. Isso também vai te ajudar no combate da ansiedade. Se você quer prevalecer nessa guerra contra a ansiedade, você precisa orar. Como a Bíblia nos ensina, Paulo fala em Tessalonicenses, orai sem cessar. Jesus nos ensina em Lucas no capítulo 18 que devemos orar sempre sem nunca esmorecer. A Bíblia nos ensina que a oração é fundamental para que realmente sigamos Jesus, para que realmente nos relacionamos com Deus. E oração é importantíssima para que você combata a ansiedade, para que você prevaleça em nome de Jesus. Sim, a Bíblia nos ensina que nós podemos orar na igreja coletivamente, a oração coletiva é fundamental. A Bíblia nos ensina a estar sempre orando. Se você está caminhando ali para o teu trabalho, se você está no seu carro, viva em espírito de oração. Não deixa aí a sua mente ruminar nos pensamentos negativos, mas aproveita aí intencionalmente, concentra os seus pensamentos numa oração, falando com Deus, apresentando a sua queixa, os seus pedidos, louvando, adorando ao Senhor. Mas eu quero enfatizar também a importância da oração devocional, da sua oração diária, aquele momento que você tem a sós com o Senhor. A Bíblia nos ensina que os grandes homens e mulheres da palavra de Deus eram pessoas extremamente ocupadas, extremamente ativas, com muitos desafios, como nós estamos estudando sobre Paulo nessa semana, durante já alguns devocionais. Ele estava em prisão, antes disso ele vivia literalmente como um nômade, missionário ali, por todo aquele mundo civilizado conhecido da época, levando a mensagem, levando a palavra de Deus.
A Bíblia mostra reis e profetas do Antigo Testamento que eram pessoas extremamente ocupadas, mas a Bíblia mostra que esses grandes homens, esses grandes heróis da fé, tinham uma vida diária de oração. Eles tinham um momento que eles reservavam para falar com Deus, para se relacionar com Deus, para orar. Por exemplo, Moisés liderando mais de 1 milhão de pessoas num deserto, no momento que ele era literalmente o único poder sobre uma nação. Ele era o poder executivo, o poder legislativo e ele era o poder judiciário. As pessoas vinham até ele se queriam falar com Deus. As pessoas vinham até ele para apresentar suas queixas, para que ele pudesse resolver. Ele resolvia desde dor de barriga de criança até intriga de vizinhos. E ainda assim, com muita responsabilidade, com muitos desafios, a Bíblia fala que ele costumava tirar sua tenda para fora do arraial, para que ele pudesse se comunicar com Deus, para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus, para que ele pudesse orar, para que ele pudesse falar com Deus. E a Bíblia fala que quando ele ia, aquela tenda ficou conhecida ali entre a nação de Israel como a tenda do encontro, a tenda que Moisés se encontrava com Deus. A Bíblia fala que a Shekinah de Deus, a glória, uma nuvem vinha e cobria a tenda. Quando ele saía daquele momento de oração, ele saía com seu rosto resplandecendo, brilhando por causa da glória do Senhor nele. E a Bíblia fala que todo Israel via aquilo e ele precisava colocar ali um véu sobre o seu rosto para que ele pudesse se comunicar com as pessoas. Interessante que Tiago nos ensina que a oração do justo é poderosa. Quando nós oramos, poder de Deus é liberado através da oração. Mais interessante que esse poder que é transformador, que faz milagres acontecerem, muitas vezes ele não vai agir conforme a nossa vontade. A Bíblia nos ensina a apresentar a nossa vontade a Deus, eu vou falar sobre isso nos próximos devocionais, como isso é importante. Mas muitas vezes o poder de Deus vem e não faz exatamente como gostaríamos que fosse feito. Muitas vezes temos a sensação que a oração não foi respondida. Mas eu costumo falar que a oração do justo é sempre poderosa. Ou seja, quando você ora, o poder de Deus sempre vem sobre a sua vida. E o poder de Deus é transformador, sempre há transformação. Algumas vezes ele vai transformar a situação que você quer. Outras vezes ele vai transformar você. Mas o poder de Deus sempre é transformador. Moisés sempre saía da tenda do encontro, da tenda da oração, transformado e transformado para melhor. Sempre quando você orar ao Senhor, o Senhor vai ouvir e vai responder conforme a sua perfeita vontade, com o melhor. Ainda que muitas vezes você tenha a sensação que não é como você quer, Deus pode não ter transformado a situação ainda, ou ele pode não transformar como você gostaria, mas ele sempre vai transformar algo, muitas vezes ele vai transformar você e você sempre vai sair de um momento de oração melhor do que você começou, melhor do que você entrou. Toda transformação que vem de Deus é sempre para melhor, então vale sempre a pena orar, vale sempre a pena clamar ao Senhor, se aproximar de Deus, porque Ele se aproxima de nós, a paz dEle vem sobre o nosso coração, o poder dEle é liberado e o seu propósito pleno é cumprido em nome de Jesus. Não se esqueça, a oração combate a ansiedade, a oração prevalece contra a ansiedade tóxica que vem aí para prejudicar a sua funcionalidade, a sua vida, o propósito de Deus para você, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ative as notificações se você ainda não fez e, acima de tudo, clica aí para compartilhar, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder e não se esqueça, sim, oração combate a ansiedade.